Boa noite! Essa parada de fazer palestra online é meio complicada. Eu vou partilhar um negócio com vocês. Eu sinto uma falta absurda de gente. Eu sinto falta de vocês aqui perto de mim, assim, sabe? Quem já participou de palestra comigo sabe. Eu queria que vocês botassem a cadeira bem aqui perto, assim, ó, pra gente poder conversar. Mas, infelizmente, isso não será possível. Mas olha só o tanto que a gente está sendo agraciado durante essa quarentena. A gente está descobrindo novas formas de evangelizar e novas formas de se relacionar com as pessoas. Legal, né? Eu acho que quando a gente consegue encontrar novas formas de encontrar Jesus, a gente consegue dar passos mais efetivos na nossa vida de santidade. Quando a gente consegue encontrar formas mais criativas de se encontrar com Jesus, a gente está dando passos a mais. Então, nesse Renascer Online, você pode ter certeza que, literalmente, você não será mais o mesmo, não somente pelas coisas que você vai ouvir, mas pelo fato de você ter se aberto a uma nova possibilidade de encontrar Jesus. Eu vou, antes de dar essa palestra, partilhar com vocês uma coisa que está me deixando muito feliz, que é ver esse pessoal evangelizando pela internet. Um monte de gente mandando mensagem, não, eu preciso de 1000 inscritos para poder fazer live, ajuda a minha paróquia, que não sei o quê. E acaba que o coronavírus trouxe um sonho meu à realidade. Não o povo ficar sem missa, não a parte ruim, mas a parte boa, né? Tantas pessoas evangelizando online. Eu me sentia tão sozinho, para ser bem sincero, e agora parece que está todo mundo junto com a gente, né? Gente que nem estava preocupada, agora tá, e é bom porque isso vai suscitar novas vocações digitais, né? Novas vocações online, olha que maravilha. Então eu queria te convidar, a gente não vai ter um violão, e isso é uma coisa muito complicada, porque você sabe que o violão faz diferença numa pregação, e eu queria te convidar para você ficar bastante atento ao que a gente vai viver hoje. Bastante atento nessas palavras que a gente vai meditar e bastante atento nesses momentos de oração. E vale lembrar, pelo fato da gente estar sozinho, talvez você está sozinho na sua casa, talvez você tenha alguma distração, uma cadeira, um sofá mais gostoso do que a casa de encontro vai te oferecer, e também o fato da gente não ter um violão, você pode se dispersar mais fácil. Então eu queria te convidar a aceitar essa proposta de Deus. Esse encontro renascer, ele requer de nós um esforço maior, requer de nós uma vontade maior de estar junto dele. Então eu queria te fazer esse convite para que você realmente possa desligar tudo que está ao seu redor, desligar as notificações do seu celular, desligar inclusive as luzes, as outras luzes da casa, para você ficar concentrado aqui comigo, para que a gente consiga entrar profundamente nessas palavras que a gente vai rezar. E eu queria te convidar antes de começar a rezar comigo. Rezar para que o Espírito Santo possa entrar no nosso coração. Eu já te peço para você ficar de olhos fechados e já imaginando o teu coração agora como um terreno seco, de areia seca. Nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor possa vir no nosso coração para adubar essa terra, para transformar ela numa terra úmida, numa terra roxa, como diziam o pessoal lá do sul de Goiás, né? Terra boa é terra preta, terra roxa. Né, que o Senhor possa transformar o nosso coração nessa terra roxa, nessa terra preta, para que a gente consiga de fato estar junto com Ele e meditar profundamente cada palavra que Ele quer falar para nós. Continue de olhos fechados e eu queria te convidar a pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo no nosso coração. Não abra seus olhos por nada nesse mundo e peça que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa entrar na nossa casa agora, entrar no nosso coração. Vem, Senhor Jesus, sobre o nosso coração. Vem, Senhor Jesus, sobre cada um dos nossos problemas. Vem, Senhor Jesus, acalmar o nosso coração inquieto, o nosso coração que talvez está cheio de ansiedade por conta das notícias que a gente anda vendo. Nosso coração, Senhor Jesus, que anda tão atribulado, tão sofrido, tão triste. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, para que nós possamos aproveitar melhor esses momentos, que nós possamos, Senhor Jesus, entender o que o Senhor quer de nós, entender, Senhor, cada coisa que o Senhor quer nos ensinar com esses momentos de quarentena, esse momento onde nós somos colocados praticamente em penitência obrigatória, né? Que o Senhor possa nos ensinar a aproveitar cada um desses instantes. E reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Pois então, hoje eu fui chamado para poder falar a respeito do jovem Pedroso. Esse é um tema um tanto inusitado. O Mário, quando ele me mandou esse tema, eu fiquei pensando, jovem Pedroso, rapaz, mas jovem Pedroso. Aí eu fui lá e falei, Mário, tem alguma coisa a ver com Pedro? Ele falou, tem. Eu falei, rapaz, então agora eu tô em casa, tô jogando em casa. Se você já acompanha alguns vídeos que eu faço Santa Carona, algumas palestras que eu dou, você sabe que de todos os apóstolos que existem, dos 12, para mim o mais fera de todos é Pedro. Pedro tem um lugar especial no meu coração. Aí o pessoal fez, não, Guilherme, mas logo Pedro, né? Pedro que é tão bocó, né? Exatamente por isso. Exatamente esse é o motivo de eu gostar tanto dele. E hoje nós vamos conversar a respeito desse apóstolo, como ele amou Jesus e como esse amor dele pode ensinar você a amar mais Jesus. Você vai conseguir perceber o tanto que nós nos parecemos com Pedro de certa forma, quando a gente vê o caminhar da nossa vida e o caminhar da vida dele. Pedro foi uma pessoa extremamente complicada, eu acho que de todos os 12, eu fico pensando assim, se eu estivesse na época de Jesus, e eu vendo Jesus montar os apóstolos, e eu pensando, é com esses caras, será que Deus quer converter a humanidade, mano? É meio esquisito, né? Você olhar e pensar, poxa vida, né? Um tem 14 anos, é um João egoísta que nada. O Pedro não sabe nem ler e escrever, é um ignorante, Deus me livre. O outro era Levi, cobrador de impostos. O único que tem juízo ali é Judas, que a gente sabe no fim da história o que aconteceu. Cara, parece que Jesus não sabe montar uma equipe. Essa é a coisa, é a imagem principal que dá. Jesus não sabe montar uma equipe. Só que depois que Jesus começa a trabalhar essa equipe, ele mostra para que ele veio. Jesus ele é especialista em extrair de nós o que nós temos de melhor. Quando você vê aqueles 12 paspalhões lá, aqueles 12 bocó, e pensa, é com esses que Jesus vai converter a humanidade e vai conquistar o mundo ocidental e que vai vencer o mundo. Deus vira e fala, Primeiro por duas coisas. Primeiro porque Deus nos conhece profundamente e 2, Ele sabe muito bem como pegar o que há de melhor no seu coração e trazer para fora. Por isso que a gente tem que estar mais junto dele, porque a gente sabe muito bem o que a gente tem que não presta. E isso você pode ver com muita facilidade. Em 24 horas do seu dia você já consegue ver muitas coisas em você que não presta. Jesus é capaz de ver aquilo que presta e é por isso que a gente tem que estar mais perto dele. E é por isso que ele faz tanto esforço para vir de encontro com a gente. Às vezes a gente pensa, nossa, Deus em alguns momentos parece que me abandona, mas sabe de uma coisa, em nenhum instante ele nos abandona, somos nós que abandonamos ele e não conseguimos perceber as coisas do jeito que são. Então antes da gente começar, eu queria te convidar a pegar sua Bíblia. Nós vamos usar 2 passagens hoje, tá? Vai ser uma passagem agora e outra lá na frente da palestra. Então, pega a tua Bíblia, fica com ela na mão para você poder trabalhar ela junto comigo, porque a gente vai usar ela demais hoje. Eu tava montando a palestra e enquanto eu tava montando eu pensei, cara, eu acho que eu vou usar umas 5, 6 passagens. Depois eu achei que ia ficar muito complicado, então vamos usar só 2 mesmo, porque eu acho que vai ser suficiente. E eu queria que você entrasse comigo na história. Quando você lê essa passagem, eu queria que você se imaginasse lá no lugar. Beleza? E prestasse atenção em cada um dos detalhes, porque é nos detalhes que vai morar a pregação de hoje. Exatamente naquilo que parece imperceptível é que a gente vai perceber onde está cada uma das riquezas do Evangelho. Então, abre comigo lá em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu acabei de receber agora uma plateia, porque é muito ruim falar só para uma câmera. Então aqui atrás da câmera está o Padre Samuel, graças a Deus, para não ficar solitário. E eu queria, nesse tempinho que você procurasse lá, Lucas, capítulo 5, versículo 1. Eu não vou falar a página, você vai lá em Lucas, capítulo 5, versículo 1, que você vai achar. Beleza? Há um tempinho para você encontrar. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Vamos dar um tempinho para você procurar. E eu queria que você pegasse mesmo, tá? Eu sei que você está em casa aí, talvez você está até procurando no seu aplicativo do celular. Mas procura aí, Lucas, capítulo 5, versículo 1. Espero que você já tenha achado. E nessa passagem eu quero que você preste atenção em cada detalhe mesmo, beleza? Não consegui ler o que o senhor escreveu, padre. Canção. Vamos lá então, pegar a passagem. Você que está aí em casa, o padre me mandou escrever um negócio ali para mim e eu não consegui entender a letra dele, mas vamos lá, gente.
você vê que a gente está na pesca milagrosa. Acompanha junto comigo. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, repete comigo, Genezaré, você que está em casa, e eu sei que você não está repetindo porque você está sozinho e você acha que sem responder não vai dar, eu quero que você fale em voz alta, fale agora, Genezaré, lago de Genezaré. O povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Nesse momento Jesus já estava juntando muita gente, já estavam com aglomerações, né? Com a palavra do século hoje, aglomeração. Jesus estava fazendo muitas aglomerações, gente em volta. E vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Presta atenção no detalhe aqui, o evangelista ele não deixa esse trecho aqui passar desapercebido, tem um motivo dele colocar isso aqui. Quando ele vira e fala assim que pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Tem duas coisas que a gente pega desse trecho. Primeiro é que eles usaram bastante as redes. E segundo, consertar uma rede de pesca é um trabalho que demora. Então você não consegue sentar aqui e arrumar rapidinho e voltar. Então uma coisa, não sei se você já viu, se você já foi em cidade litorânea, a pessoa que está arrumando a rede, ela senta e ela fica. E fica. E fica. Então é um trabalho demorado. Aqueles pescadores eles já estavam ali porque eles tinham trabalhado muito e eles estavam fazendo um trabalho que demandava muito, mas muito tempo mesmo. E aí pediu para Pedro que afastasse um pouco da terra e de lá ensinava o povo. Olha só que interessante. O que acontece aqui nessa passagem? Pedro, ele tem uma barca. A barca é a vida de Pedro. Não sei se você já viu retratos de grandes homens assim importantes da história, né? Sei lá, músicos, né? Por exemplo, você vai pegar uma foto do The Edge do U2. Ele sempre está do lado de uma guitarra, porque é a profissão dele. Então a profissão da gente tem muito a ver com aquilo que nós somos. Se você for ver, por exemplo, na Alemanha o nome das pessoas tem a ver com a profissão que elas têm. Se você pegar, por exemplo, Schumacher, né? O Schumacher, o piloto, Schumacher significa Schum, sapato, Macher, que é quem faz o sapato, é o sapateiro, Schumacher é sapateiro. Então, na Alemanha isso é tão importante que é o nome da pessoa, a profissão dela diz o que ela é. Olha que maravilha. Então, na hora que Jesus pede para Pedro para subir na barca dele para pregar para o povo, literalmente, a mensagem que Deus está dando para nós aqui é que Jesus está entrando na vida de Pedro. Não é Pedro que convidou Jesus, vale lembrar. Pedro não tem o desejo de que Jesus entre na vida dele. Pedro simplesmente foi interpelado por Jesus. Me empresta a barca, eu preciso dela. E Pedro virou e falou assim, não, beleza, sobe lá. Ele foi um pouquinho para trás e percebe pela passagem que Pedro devia ter ficado dentro do barco. Ele foi para o canto e ali ele ia arrumando a rede. E arrumando a rede, Jesus ia falando. Então você percebe que Pedro não queria ouvir aquela pregação. Pedro não estava lá para ouvir. Ele não fazia parte daquele povão. Mas, de maneira indireta, ele sentou no camarote. De maneira indireta, ele sentou do lado do Senhor e ficou ouvindo o Senhor pregar. E ali Jesus falava com o povo, e Pedro ali consertando e arrumando a rede. E aí acontece esse trecho. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Olha que interessante. Faze-te ao lago vai mais a fundo. É como se Pedro pegasse a vida dele e fosse mais a fundo. Pedro, vai mais a fundo. Vamos mais ao largo. E aí Pedro responde para ele, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Presta atenção nesse detalhe, a barca era de Pedro. E Jesus não manda de maneira impositiva, ele sugere a Pedro, vai mais a fundo. E aí é bom a gente lembrar de um detalhe, Pedro é o pescador da situação, Jesus era marceneiro, Jesus não era pescador. Quando Jesus vira para ele e fala assim, faze-te ao lago e lançai as redes, a primeira coisa que Pedro pensa é, por que eu vou fazer isso se eu sou o pescador e vi que não tem peixe nesse lago? Por que eu vou mais a fundo, sendo que eu não achei peixe a noite inteira? E aí, por que Pedro fala? Por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Olha só, Pedro, ele, mesmo sem um motivo lógico, ele obedece o Senhor. Quantas e quantas vezes a gente procura uma lógica em Deus? Quantas e quantas vezes a gente
pede para Deus uma lógica específica para que a gente consiga entender as coisas para depois obedecer. Pedro não. Pedro, ele vai ao fundo só porque o Senhor pediu, mesmo sem ter um motivo plausível para fazer isso. E segue. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam em outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Presta atenção num detalhe. Você já percebeu nessa história que a barca de Pedro é a vida de Pedro. A barca de Pedro é a vida que Pedro levava. E naquela noite, a vida de Pedro não tinha dado fruto nenhum. Naquele dia, Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não tinha dado fruto. A pescaria de Pedro foi estéril. E no momento em que Jesus sobe na barca e ordena que ele vá ao fundo, e Pedro, simplesmente pelo fato de responder à vontade de Deus, percebe que a vida dele deixa de ser uma vida infrutífera e se transforma numa vida repleta de frutos. Mas repleta de frutos não o suficiente para se encher, mas o suficiente para encher a barca dos outros. Olha só o que a passagem fala. Encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. Pedro encheu a barca dele e encheu a barca dos outros. E olha só, vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E esse trecho ele é maravilhoso, porque se você for ver na história de Pedro, você vai perceber que essa frase ela muda ao longo dos tempos. E ao longo dessa palestra você vai perceber isso. Na hora que ele encontra Deus e ele percebe que ele é um pecador, ele fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno. Afasta de mim porque eu não mereço estar junto contigo, Senhor. Essa é a primeira reação de Pedro ao longo da vida dele. Essa é a primeira reação de Pedro diante de Jesus. Ele encontra Cristo, ele reconhece Cristo, mas ele não quer estar junto com Cristo, porque ele se envergonha de estar perto dele. Ele olha para Cristo e pensa: quem sou eu para andar junto com esse homem? Quem sou eu para estar perto dele e ouvir o que ele fala? Quem sou eu para ter ele na mesma barca que a minha? Talvez como se tivesse com vergonha de que Jesus pudesse ver os outros podres que tivessem dentro daquela barca. E muitas vezes quando a gente está perto de Deus, a gente pensa do mesmo jeito. Quando Deus se aproxima de nós, a gente olha para os nossos pecados e pensa: poxa, eu não sou digno. Eu não sou digno de estar perto do Senhor. Eu não sou digno de viver junto com Ele. Esse é o primeiro passo da pessoa que encontra com Jesus. Esse profundo remorso de olhar para a própria vida e ver o tão estragada que ela é. Pedro fala: afasta-te. Mas Jesus deixa barato? É óbvio que não. Segue comigo. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Repete comigo: filhos de Zebedeu. Eu falo para você repetir porque você não vai esquecer. Genezaré e filhos de Zebedeu. Grava esses trechos, beleza? Que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Lembra que a barca é a vida de Pedro? Quando o evangelista fala para você que Pedro deixou a barca e desceu e largou tudo, significa que Pedro largou a barca. Por isso que eu lembro daquela música que minha avó cantava quando fazia feijão. Eu lembro quando eu era criança, eu sentava do lado dela assim, minha avó ia cozinhar, e aí a trilha sonora da minha infância basicamente era a panela de pressão fazendo tss, e minha avó cantando: lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Pedro largou a vida dele. A barca tem todo um significado aqui. E essa passagem ela acontece de maneira tão significativa que, por incrível que pareça, ela não acontece só uma vez na vida de Pedro. Ela não acontece só nesse momento, e você vai perceber que a vida de Pedro se resume a vários e vários momentos como esse. Porque Pedro ele larga tudo e começa a seguir Jesus porque ele percebe que ele precisa de Cristo para viver. E não só ele, mas os filhos de Zebedeu vão junto também. E é engraçado como é que Pedro vai vivendo uma vida com Cristo e ele dá uma canelada atrás da outra.
Pedro é o homem da canela mais grossa do Evangelho. Porque tudo que esse homem faz é canelada atrás de canelada. Se for pegar a vida de Pedro e for ver os momentos que ele tem com Jesus, você percebe que ele tem um desejo profundo de se encontrar com ele, um desejo profundo de ter momentos como esse, mas ele sempre falha. Por exemplo, aquela passagem onde Jesus está junto dos apóstolos e vários discípulos começam a deixar de seguir Jesus e Jesus vira para eles e fala assim: ei, peraí, se vocês quiserem ir também, pode ir. E Pedro é o primeiro a se manifestar, ele fala: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Olha o tanto que a relação de Pedro com Jesus era profunda. Ele podia muito bem virar para Jesus e falar assim: a quem iremos, Senhor? Só tu sabe pescar melhor que nós? Pedro não se prendeu aos peixes. Pedro foi mais fundo que isso. E ele fala: quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou então quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, ele fala: tu não me lavarás os pés. E aí Jesus fala: se eu não te lavar os pés, não terá parte comigo. Aí Pedro, exagerado, fala: não, então também os pés, as mãos, a cabeça, dá um banho em tudo. E Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, quieta, é só o pé. Que falta de temperança. Ou eu não lavo ou eu lavo tudo, é só o pé, Pedro. Porque Pedro amava, ele queria, na verdade, não é que ele amava, ele queria amar, ele buscava caminhos para amar, mas ele não encontrava. E talvez isso aconteça com você na sua vida. Talvez você passa vários e vários momentos da sua vida tentando encontrar Jesus, tentando amar Jesus, mas parece que você não dá conta. Quantas e quantas vezes você já se viu diante de um pecado, você vira e fala assim: mas que saco, parece que eu não dou conta. Parece que Cristo às vezes é inalcançável para a gente. E Pedro viveu a vida inteira dele nessa batalha, como por exemplo naquele momento em que ele chega para Cristo e fala: eu irei contigo nem que seja para a morte. Jesus dá meio que um sorriso de beira de boca e fala assim: ainda hoje você vai me negar 3 vezes, Pedro. Ainda hoje. Ou então aquele momento que Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, nada de mal vai te acontecer. Você não vai ser crucificado. E é a catracada pior que ele toma, né? Que é quando Jesus vira para ele e fala assim: afasta de mim, Satanás. Pedro, ele tenta de todo jeito chegar em Jesus, mas ele não consegue. Por quê? Porque Pedro é imperfeito. Pedro, a única coisa perfeita que existia dentro do coração daquele homem era o desejo de estar perto de Jesus, mas até a forma que ele fazia isso era errada. Parece, quando você vai vendo a história do Evangelho, parece que ele não vai conseguir se encontrar com Jesus nunca. Parece que ele não vai conseguir acertar a mão nunca. E quando chega no momento da negação, ele de fato nega 3 vezes, o galo canta, e mais uma vez Pedro se volta para a sua mediocridade. Mais uma vez, Pedro volta a sua vida para a sua mediocridade e percebe o tanto que ele é pequeno. Parece que ele não consegue alcançar o caminho. E para pensar, é muito plausível, eu estou falando isso aqui do meu coração aqui, não tem nada que diga isso no Evangelho, mas é bem provável que Pedro em vários momentos deve ter pensado: eu nunca vou dar conta. Será que Pedro não teve vontade de desistir no meio do caminho? Será que Pedro não teve vontade de largar tudo? Falou assim: quer saber? Deixa eu te contar um negócio. Pedro não pensou isso. Pedro pensou isso, se convenceu disso e praticou isso. Pedro foi o tipo de pessoa que virou e falou assim: eu não dou conta, eu vou desistir. Isso aconteceu diversas vezes. E olha que das histórias que eu contei aqui de Pedro, eu não cheguei nem na metade. Pedro desiste outras vezes na própria Sagrada Escritura e desiste outras vezes fora da Sagrada Escritura. Tem trechos da história de Pedro que não estão nas Sagradas Escrituras e quando você vai ver, o que você está vendo é Pedro desistindo de novo. Parece que esse homem não para. A vida de Pedro é um eterno tentar e desistir. Tentar e desistir. Olha, se você for ver, às vezes que você tentou e não conseguiu, e vê eu falando agora e pensando: o que eu faço então, Guilherme? A resposta não está em Pedro, mas a resposta está em como Jesus viveu com Pedro.
Como que Jesus fez para Pedro voltar? E eu quero te convidar a ir para a próxima passagem. Abre sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Achei. João, capítulo 21, estou no Evangelho. Pode deixar a trilha, estava bom. Estava gostando. Esse é o tempinho para a gente poder achar aí. João, capítulo 21. Nesse trecho, enquanto você vai procurando, deixa eu só dar um contexto. Nesse trecho aqui, Jesus já foi crucificado, tá bom? Esse trecho aqui, ele já foi crucificado e ele já está aparecendo para os apóstolos depois da crucificação. Ele apareceu várias vezes. Essa aqui é uma delas. E aqui tem a ver especificamente com Pedro. Eu adoro essa passagem. Porque ela só faz sentido depois de ler a primeira que a gente leu. Achou aí? João, capítulo 21, versículo 1. Aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Lago de Tiberíades. Repete comigo. Lago de Tiberíades. Você está repetindo em casa? Eu quero que você repita comigo. Lago de Tiberíades. Lago de Tiberíades. Repete. Você sabia que o Lago de Tiberíades tem outro nome? O Lago de Tiberíades também é conhecido como Mar da Galileia. E esse não é o único nome, além de Lago de Tiberíades. Existe um outro nome para esse lago. Este lago também se chama Lago de Genezaré. Repita comigo, Genezaré. Nesse trecho, essa passagem acontece no mesmo lugar, no mesmo lago da passagem anterior. E vamos lá. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Olha quem está aqui nessa passagem. A gente está aqui em João 21. Cristo já foi crucificado, já ressuscitou, e aqui a gente vê de novo, no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré, Pedro junto com os filhos de Zebedeu, e as coincidências não vão parar por aqui. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Pausa. Vai ficar pior. Mas Pedro vai pescar. Pedro volta para a vida dele de antes. Pedro retorna para a vida de pescador. No mesmo mar, com as mesmas pessoas. Mas vai vendo? Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Olha a história repetindo, meu Deus. Do mesmo jeito. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Vamos voltar aqui. A barca simboliza o que, gente? A vida de Pedro. A praia é a vida em Cristo. Na passagem anterior que a gente viu no início da pregação, Jesus estava na praia, Pedro estava na barca e Jesus vem até a barca. Jesus sai e vai entrar na vida de Pedro. Só que nesse trecho, olha só, chegada a manhã, dá um pause. Você lembra da passagem anterior? O que Pedro fala para Jesus? Senhor, pescamos a noite toda e nada apanhamos. Aquela passagem acontece de manhã. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. E perguntou-lhe Jesus, lá da praia: amigos, não tendes alguma coisa para comer? Não, responderam eles. E disse-lhes: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes.
Jesus, quando pergunta para eles se eles tinham alguma coisa para comer, não era porque Jesus precisava comer, não era porque faltava comida para Jesus, mas ele queria saber se eles tinham comido. Ele estava tentando puxar assunto. Jesus, ele era meio que mineiro, ele chegava pelas beiradas. Ele era aquele cara que você encontra no elevador e fala assim, nossa, calor, hein? Oh! Jesus vira para eles e fala assim, e aí, vocês comeram hoje? Não, que coisa ruim. Então joga a rede do outro lado da barca. No mesmo lugar que eles já estavam jogando. E de novo, eles fazem o que Jesus manda e eles pegam uma quantidade imensa de peixes. Mas vale lembrar, nesse trecho, Jesus não estava em cima da barca. Eles simplesmente escutaram a vontade dele. Eles simplesmente obedeceram. Por isso que a gente costuma dizer para as pessoas, meu querido, se você cair em pecado mortal, não deixe de continuar seguindo os mandamentos. Porque pode ser que Cristo não está na tua barca, mas você tem que continuar ouvindo Ele. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Pedro. E olha, disse-lhes ele, lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Quando os discípulos, quando Adão e Eva se encontram com Deus depois de comer a fruta, eles percebem que estavam nus e se cobrem. Voltamos para a passagem. A barca de Pedro é a vida de Pedro. E mais uma vez, de novo, a vida de Pedro estava sem frutos. A vida de Pedro era infrutífera. Olha que tristeza a vida de Pedro. E aí quando ele escuta Jesus, ele vê os frutos chegando, que não são de Pedro, mas são de Cristo. Ele percebe a vida que ele está. Ele percebe que a barca dele está longe de Cristo. Ele percebe que ele está nu. E a primeira coisa que ele faz é cingir. Só que lembra? Na primeira passagem é Cristo que sobe na barca e Pedro fala, afasta-te de mim. Dessa vez, Jesus nem fala vem. Só de saber que é o Senhor, Pedro se lança nas águas. E olha, os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, cerca de 200 côvados. 200 côvados, para você saber o que é, são 132 metros. Cada côvado equivale a 66 centímetros. 132 metros é um pouco mais que uma piscina olímpica. É o suficiente para Jesus conseguir gritar da praia e você ouvir do barco. Não era longe. Olha, não demorava muito tempo para a barca chegar até a praia. Mas a ansiedade de Pedro em se encontrar com o Senhor era tamanha que ele sequer espera o barco chegar. Ele pula na água. Pedro tinha voltado para sua barca e de novo ele abandona ela. Percebe a luta de Pedro aqui. Percebe a bagunça da vida de Pedro. Abandona a barca e pega o barco de novo, e larga o barco, e erra o barco, e volta pro barco. E é uma petequeira. E olha, ao saltarem a terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus, trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar, quem és tu? Quando se conhece Cristo, se sabe que é Cristo. Mesmo que não se veja Cristo. Mesmo que não tenha a cara de Cristo. Os apóstolos não perguntaram se era Jesus, porque eles sabiam que era o Senhor. Talvez o que falta para a gente, para conseguir encontrar Jesus nos pontos complicados da nossa vida, é entender que a gente precisa se apaixonar por Ele como os apóstolos eram apaixonados. Mesmo que aquele homem não se pareça ao Senhor, eles olhavam e diziam, é o Senhor. Porque o Senhor é inconfundível no nosso coração.
De novo, Jesus traz Pedro de volta. E muitas vezes na nossa vida vai ser assim. Jesus vai entrar na nossa vida, vai nos chamar, nós vamos embora, depois nós vamos voltar. Mas sabe o que Jesus fez com essa passagem inteira? Eu tenho certeza de que eu tenho para mim que todos esses momentos que Jesus viveu com os apóstolos foram profundamente planejados por ele. Só tem uma passagem que eu acho que fugiu os planos de Deus, fugiu do planejamento dele, que foi as bodas de Caná. Porque ali Nossa Senhora assumiu a rédea da situação e fez do jeito dela. Mas o resto foi muito bem planejado. Essa passagem também. Sabe por quê? Jesus repete a mesma história que ele tinha tido com Pedro, somente para falar para Pedro: Pedro, eu ainda te amo do mesmo jeito. Eu te amo como da primeira vez. Pedro nos ama da mesma forma. Quem muda é o nosso amor. Eu me recordo, por exemplo, quando eu entrei na igreja em 2004, e quando eu entrei na igreja, eu vivi aquele momento de enamorar-se pelo Senhor, né? Você vê o Senhor em tudo, você quer rezar 24 horas por dia. Nossa, e teve uma época da minha vida que eu ia na igreja de domingo a domingo. O Padre Samuel que está aqui viveu essa época junto comigo. Domingo a domingo eu estava lá na igreja, mano. E parece que com o tempo foi esfriando, depois esquenta de novo, depois esfria de novo. Jesus não. Jesus nos ama do mesmo jeito, sem mudar. A vida de Pedro é a tua vida de jovem pedroso. A vida de Pedro é a sua vida bagunçada, que vai e vem e não dá certo, e tenta de novo e parece que vou desistir, e desiste, e depois desiste de desistir. Eu falei isso pra lá dias desses pra trás. Por isso que eu gosto de Pedro, porque assim como Pedro, nós é uns bosta. Sabe por quê? Porque a gente fica falando assim: aquele que é fiel não desiste. Eu sou um infiel porque eu desisto, e às vezes eu desisto de desistir porque eu tento de novo. Olha a bagunça que é a nossa vida. E Pedro aqui nessa passagem última, ele desistiu de desistir. É o cúmulo do fracasso. E é no cúmulo do fracasso que ele se encontrou com Deus. É no cúmulo do fracasso que ele se encontrou com o Senhor. Olha que bonita essa passagem, gente. Gente, é de partir o coração. Ver o amor com o qual esse homem encontra o Senhor e ver o amor com o qual ele se doa para ele. E desiste, e vai embora, e perde, e volta, e vai, e luta, e sangra, e sofre, e não acaba aqui. Uma vez, eu tive a graça de ir em Roma uma vez. E lá eu visitei as catacumbas de São Sebastião. E nas catacumbas de São Sebastião tem uma igreja, que se chama a Igreja de Covades. E é essa história que eu vou contar, porque ela não está mais no Evangelho. Ela não está no Evangelho. Mas é aqui que continua a história de Pedro. Pedro, depois que a igreja cresceu, depois do Pentecostes, que ele começou a anunciar, ele foi para Roma, para ele poder guiar a igreja de Cristo de lá. Afinal de contas, quando a gente fala Pedro, a gente está falando do Papa, gente. O primeiro Papa. E lá de Roma ele começou a ter várias tribulações, vários problemas, Lá não foi fácil. Nossa Senhora, lá foi muito difícil, por sinal. E adivinha o que acontece com Pedro? Mais uma vez, Pedro desiste. Conta a história que Pedro desistiu e foi embora de Roma. E indo embora de Roma, caminhando, meio que sozinho, ele vê Jesus. Jesus aparece para ele de novo. Só que você percebe que todas as vezes que Jesus, quando se encontra com os apóstolos, que ele aparece, ele fala com eles. Quando ele fala com Tomé, quando ele fala com Pedro agora nessa passagem. Só que nessa vez, Jesus passa em silêncio por Pedro. Ele tem a visão de Jesus, só que Jesus não olha para ele e passa em silêncio. E aí Pedro vira para trás e diz: Senhor, onde vais? Covades. Ele estava indo embora de Roma, Jesus ia em direção a Roma. Jesus vira para Pedro, olha nos olhos dele e diz: Pedro, eu estou indo para Roma para ser crucificado de novo. Nesse momento, Pedro percebe o que ele estava fazendo da vida dele. Dá meia volta e volta para Roma.
E voltando para Roma, ele volta a ser aquele primeiro Pedro, lá do início da história. E lembra quando eu citei aqui na passagem? Senhor, irei contigo nem que seja para a morte. E aí Jesus vira para ele e fala assim, ainda hoje me negarás 3 vezes. Seu moleque, seu mentiroso. Você vai para a morte comigo, mas você vai me negar 3 vezes agora, antes do galo cantar. E sabe o que acontece? Pedro volta para Roma e é crucificado. E quando ele é crucificado, ele fala, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. E crucificam ele de cabeça para baixo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso aqui é uma coisa que eu prefiro acreditar. Eu tenho certeza que crucificado Pedro pensava. Naquele momento em que ele olhou para Jesus e disse, Senhor, vou contigo nem que seja para a morte. Naquela noite ele negou 3 vezes. Mas anos depois, ele cumpre o que ele tinha falado. Pedro foi para a morte com Jesus. Pedro morreu como um mártir. Pedro morreu como um herói da fé. Pedro não morreu como bocó. No fim da vida de Pedro, Pedro consegue acertar a mão. Ele consegue encontrar o Senhor. E ele encontra o Senhor na cruz. Percebe que essa luta da vida de Pedro segue Pedro a vida inteira dele. E é no momento da morte que ele vai se assemelhar mais com o Senhor. É na cruz de Pedro que ele encontra a cruz de Cristo. Vale lembrar que Pedro não esteve na crucificação. Ele foi embora. É na cruz que Pedro encontrou a cruz de Cristo. E às vezes a gente pensa na nossa própria vida e acha que a gente nunca vai conseguir alcançar o Senhor. Porque a nossa vida é uma luta, é uma batalha, e a gente parece que mais perde do que ganha. Parece que a gente não anda para frente. Pedro viveu isso para que você saiba que você é igual a ele. E que no final é possível alcançar. No fim é possível chegar ao Senhor. Essa palestra só serve para te dizer, meu querido, não desiste. Talvez você teve vontade de desistir, talvez você teve vontade de ir embora, talvez você teve vontade de largar tudo para trás, parar de evangelizar, parar de ir para a igreja, porque você não consegue levar seus amigos para a igreja, você não consegue levar seus parentes para a igreja. E parece que sua vida se tornou mais difícil quando você entrou na igreja, e eu sei perfeitamente o que é isso, porque comigo aconteceu do mesmo jeito. E às vezes a gente quer desistir, a gente quer... E quantas vezes, minha esposa que não está aqui sabe muito bem disso, talvez se ela assistir essa palestra, ela vai ver e vai confirmar. Quantas vezes eu já não pensei lá em casa, gente, levar uma vida tranquila é muito mais fácil. Eu podia ir lá, bater meu ponto na empresa, voltar, assistir meu jornalzinho, seguir minha vidinha medíocre e pronto. Era muito mais fácil do que inventar de evangelizar, do que inventar de fazer vídeo, inventar da pregação. Pra que isso? Era uma vida mais cômoda. Bater meu pontinho era a minha pescaria. E quantas vezes, como Pedro, tem vontade de voltar a ser pescador? Vontade de ir lá pegar 2, 3 peixes numa noite. Essa história de Pedro serve para que nós possamos nos lembrar de que até o fim vale a pena. Até o último segundo vale a pena. Até o último milésimo vale a pena. E eu queria te perguntar, como que está a tua vida hoje? Como que está a tua vontade de continuar? Como que está a tua vontade de evangelizar? Se ela está fragilizada, se nas últimas semanas você teve uma vontade muito grande de ir largando, e às vezes você não desiste no impulso de uma vez, às vezes você vai desistindo aos pouquinhos, vai ficando cada vez mais mole, vai largando. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer, eu estou no mesmo barco que você. E as pessoas que estão assistindo essa palestra agora estão no mesmo barco que você. E se você está no mesmo barco que eu, escreve agora no chat, fala assim, eu estou no mesmo barco. A minha vida está uma petequeira. Parece que eu não vou conseguir ser santo nunca.
Se você já desistiu alguma vez, escreve no chat, fala assim, eu já desisti. E também desisti de desistir, porque eu sou um bocó, como Pedro é bocó. E que você possa virar uns para os outros e dizer, eu estou aqui. Se estiver com alguém junto de você, eu queria que você fechasse seus olhos, desse a mão para essa pessoa. Se você está sozinho, feche seus olhos. Isso é o suficiente para que nós estamos juntos em oração. O Senhor falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. E Ele não disse se era presencial ou virtual. Então eu vou me dar o luxo de trazer para o lado virtual também. Jesus está online nessa página agora. Jesus acabou de logar agora nessa página no YouTube. Nesse momento de oração, de olhos fechados, eu falando para o Senhor, Senhor, não me deixe desistir, Jesus. Jesus, não me deixa voltar, Senhor. Jesus, não me deixe esmorecer. E se eu desistir, Senhor, me ajuda a desistir de desistir. Me ajuda, Senhor. Porque se for sem Ti, que vale a pena nessa vida? Aonde irei, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Você é Pedro hoje. A tua vida é a vida de Pedro hoje. E tudo o que Jesus quer é que mais uma vez você largue a sua barca. Mais uma vez você se jogue nas águas e larga tudo para trás. Deus tem pressa de você, meu irmão. Deus tem desejo de ti. Deus tem pressa. Solta a tua voz, eu sei que você está em casa, solta a tua voz, vai falando para Ele. Vai desembuchando tudo que está dentro do teu coração. Vai desabafar. Que essa tua oração seja um desabafo. Que essa oração seja um momento para você virar e falar, olha Jesus, minha vida está uma pentequeira. Ainda mais, como se não podia ficar pior, entrou ainda agora esse coronavírus, eu fico dentro de casa o dia inteiro. E Jesus, eu não acho sentido. Quantas vezes a gente não acha sentido para a nossa vida? Parece que a gente está andando numa esteira, anda e não vai para frente. Quantas e quantas vezes? Parece que a gente está meio que murchando, como uma flor que murcha. Se você acha que você não deu passo na fé, meu querido, saiba, você está aqui online hoje, já é um passo na fé. Você está aqui hoje, nesse momento, já é um baita de um passo na fé. É o passo que você pode dar hoje. É o passo que você pode dar nessa noite. De olhos fechados. Vá fazendo desse desabafo tua oração. Jesus, eu não quero mais desistir, Senhor. Jesus, eu não quero mais desistir. Vem, Senhor. Vem sobre a minha vida, vem sobre o meu coração, Jesus. Vem, Senhor. Eu não quero mais voltar para a vida passada. Mas se eu voltar, Senhor, se eu voltar, que eu possa voltar de novo para Ti. Não me deixa desistir, Jesus. Nesses últimos minutos, de olhos fechados na frente do computador, parecendo um doido, porque é isso que você parece agora, um doido, de olho fechado, olhando para um computador. O que é loucura maior do que ser cristão? Que loucura é maior que a cruz? Feche seus olhos. E nesse momento, somente peça, Senhor, não deixe eu desistir. Não me deixe ir embora. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou enchê-las, certo de que vou enchê-las de almas, mas pro reino de Deus. Com a mão no coração. Irmão, existem muitas almas lá fora, mas muitas. Quando nós organizamos um encontro, quantos pais nos procuram porque querem uma ficha para os seus filhos? Quantos jovens existem para serem evangelizados lá fora?
E como eu vejo, fico feliz de saber que as pessoas estão evangelizando online cada vez mais. Meu irmão, talvez esse seja o teu chamado. Começar a evangelizar no teu quarto. Nem que seja no teu Instagram, no teu Facebook, nem que seja numa página do YouTube. Deus te chama a lançar as redes, então diga: eu vou jogar minhas redes onde o Senhor mandar. Vá falando isso para Ele. Certo de que vou enchê-las, de que vou enchê-las de almas para o reino dos céus. Vai falando isso para Deus. Jesus, eu quero ser pescador de homens também. Jesus, eu também quero ser missionário, Jesus. Jesus, eu também quero dedicar minha vida em conquistar almas para Ti, Senhor. Meu irmão, este é o sentido da tua vida, conquistar almas. Se o teu emprego te paga bem ou não, não interessa. Se você mora num lugar bom ou ruim, não interessa. A única coisa que interessa na tua vida, meu irmão, é levar almas para Deus. E mais nada. Como a irmã Dulce, que não pôde em momento nenhum se preocupar consigo mesma, mas se preocupar com o outro, preocupar com as almas. Eu vou jogar minhas redes, Senhor, onde o Senhor mandar, Jesus. Eu quero, Senhor, me manda para a missão, Jesus. Me manda para evangelizar. Seja na minha faculdade, seja na minha escola, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja nas minhas redes sociais. Me manda para a missão, Senhor. E com a mão no coração, reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, eu espero do fundo do meu coração que você possa, antes de dormir hoje, pensar muito bem em que almas você precisa levar para o céu e como você vai fazer isso. Porque é esse o chamado de Deus para a tua vida. Encerramos nosso momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.